Bom dia a todos e todas, que esse ano a gente possa reiniciar mais um ano de estudo, né? Que 2022 a gente prossiga nossos estudos da melhor forma possível, como é proposto para a gente continuar estudando e não parar na educação, né? Então, que sejamos realmente parcerias nesse ano, mais um ano, né, de processo, né, onde a gente ainda continua com esse processo pandêmico, mas que a gente consiga sobressair e que até agora, graças a Deus, mesmo com as dificuldades, nós não paramos na educação. Mesmo parando, a gente não está presente, uma hora volta, outra hora não volta, mas aqui estamos para seguir nossa educação e não pararmos no tempo. Então, por hoje a gente vai falar fazer um pouquinho da reflexão da história, né? A minha disciplina é História, como alguns já sabem, já me conhecem. E aqui hoje vamos fazer uma reflexão um pouquinho da história. A gente vai ficar no período remoto ainda, por esse período, a gente não sabe até quando. Vamos prosseguir com aulas, né, remotas, principalmente com as entregas de bloco de atividade, que seguem no dia 10 desse mês, é o primeiro bloco de atividade. Então, durante as atividades, vocês vão encontrar os exercícios, onde vai fazer mais uma pequena reflexão e vocês vão descrever realmente o que se passa na história e como é construída a história. Né? Não vai ter textos para vocês fazerem, vai ter algumas pesquisas na internet e assim prossegue as nossas aulas. E na outra semana serão outras atividades, ou por aula, ou vídeo aula, né? Vou postar mais vídeo aula para vocês. Não bem eu, às vezes, dando aula, mas sim postar vídeo aulas que vocês assistam, que vocês façam os exercícios. E uma coisa eu peço, não esqueçam de colocar o nome em cada atividade que vocês fazem. Porque na hora de separar a atividade, ninguém sabe quem é o aluno, a turma que estuda, e aí, porque às vezes tem sexto A, sexto B, sexto C, coloque sua turma, por favor, porque muitos alunos ficam sem notas de atividades, e às vezes vocês correm atrás dizendo isso, os pais correm atrás dizendo que fez, e vai que seja aquelas atividades que vocês enviaram sem o nome. Outra coisa, em branco, atividade em branco não conta nota. O aluno devolveu a atividade em branco, então ele vai ficar sem nota. Ele fez em português, ele fez em matemática, ele fez em ciências, não fez geografia ou não fez em história, então ele vai ficar sem nota na história e na geografia. Por favor, tenham cuidado realmente, o compromisso de aluno. A gente está para estudar, a gente está estudando, então é um período que realmente a gente precisa cumprir. É para o seu próprio bem, não é para nós professores, é vocês mesmos. Esse crescimento educacacional, a aprendizagem, é para o próprio aluno, que vai crescer futuramente. E aí, um bom dia a nós todos e vou ler aqui um pouquinho de um texto, onde fala um pouco da história, né, e do conhecimento da história para vocês. E bom 2022. Aqui está o texto. Tá meio ruim a gravação, porque eu não consigo colocar de maneira forma para vocês verem direitinho. Mas aqui está, a disciplina de História, professora Maria Adenora, Escola 6 de março, data que eu estou passando essa atividade dia 4, né? Vocês não vão fazer nada nessa atividade, apenas vão fazer quando vocês receberem a do dia 10 e outras que eu vou passar na medida das semanas, né? Que nas minhas aulas sempre vai ser uma atividade, eu vou pegar eu vou pedir que vocês usem o livro, né? Quando não for muita atividade, assim, para vocês responderem. Aí vocês vão ter que fazer em casa.
Então vejam só, história, estudo da história. O que estuda a história e o que é a história? A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, passaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Veja só, a história, às vezes a pessoa acha chato, mas a história é contando o que aconteceu e refletindo o que a gente passa hoje. Então aqui são pessoas, aqui nesse momento aqui foram pessoas que viveram outros momentos da história, que já não estão mais nessa vida, né? Que já morreram, não existe mais essas pessoas, mas eles fizeram a história. Quem faz a história? Quer dizer que quem faz a história atualmente, antigamente e atualmente a história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns desde os tempos mais remotos. Quer dizer, quem faz a história é eu, é você, é o professor, é o delegado, é o juiz, é o padre. Então quer dizer que todo mundo constrói a história. Nós estamos em uma sociedade onde os indivíduos, eles dependem uns dos outros para sobreviver. Então nessa passagem de tempo a gente está construindo a história de vida que a gente convive hoje atualmente. A gente está passando por um processo onde se fala muito da pandemia, né? Foi o vírus Covid que veio e parou muitas coisas de funcionar. Isso faz parte da história? Com certeza. É a história de vida dos seres humanos que estamos hoje nesse planeta Terra, contando a história aqui de quem está vivo, né? E os que morreram não tem mais essa história, mas fica uma história onde a gente relata quem morreu, por que morreu, e aí vem as consequências da vida, da história e da ciência. A história ela está presente no cotidiano, que é como eu falei, né? Hoje nós estamos fazendo história, sim. Hoje é um dia diferente de ontem. Ontem vocês não assistiram aula, hoje vocês vão assistir aula. Então hoje já é um dia diferente. Então você está fazendo história hoje, você fez história ontem e é a história da nossa vida no presente, aonde a gente está agora, no momento, né? Daqui a pouco você vai comer, daqui a pouco você vai correr, daqui a pouco você vai fazer educação física e assim sucessivamente. Isso faz parte do nosso dia a dia, que é a nossa história. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, pois nós temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que ser recriado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas, interrompidas. Porque como um exemplo é, a pandemia começou em 2019. Esse tempo não volta mais. Mas aí a gente hoje está contando a história de como foi que surgiu o vírus, aonde surgiu, quais foram os medicamentos criados na medicina para amparar o vírus, né? Que aí é o processo que a gente está vivendo hoje. Então isso faz parte da história desde quando ele começou. E como nós estamos nessa época, nós estamos contando o quê? O que está acontecendo atualmente. Aí além do vírus tem várias outras coisas que acontecem no tempo, no espaço. As cheias, as chuvas que está acontecendo, né? Muitas chuvas na Bahia, em Minas Gerais, as comportas aí sendo liberadas para água, né? Porque não comportam e podem invadir outras cidades. Então tudo isso é um processo histórico na geografia e na ciência também. Que a gente estuda o tempo, que é o hoje, né? Como é que está o tempo hoje? Está chuvoso ou não? O que está se passando nos dias de hoje? O que passou ontem no jornal?
Então tudo isso faz o quê? Um aprendizado. Estudar história é você ter aprendizado, é você ter conhecimento do que se vem passando, do que pode acontecer, que é futuro. A gente não sabe, mas a gente tem uma superstição, né? A gente tem uma forma assim de ver, mas poderá, mãe, poderá, mas não temos certeza que pode acontecer algo ainda de melhor. Quer dizer, o vírus poderá acabar assim, né? Então assim, a gente tem uma previsão, não sabemos ao certo. E assim sucessivamente é a história. Aqui vocês vão ver algumas imagens históricas, né? Que vocês verem nos livros de história, sempre tem, né? Então reflita sobre as imagens de tempos dos antepassados que fizeram a história. Sem vocês verem essas imagens, veja só, aqui foram um grupo de escravos onde eles trabalharam muito, em algumas regiões, em alguns países, principalmente a história do Brasil é contada pela história dos escravos, que é uma questão muito dura, né? Um trabalho forçado, um trabalho onde eles não tinham liberdade. Você vê, a gente faz uma reflexão hoje dessa questão escravista, quer dizer, hoje não se existe mais dessa forma. E aí eles foram libertos, mas eles logo, realmente eles alcançaram os objetivos deles? Não, eles passaram muito tempo e você vê que a história do negro, ela é tão penosa, tão difícil, né, que a gente não quer voltar no tempo. Ninguém hoje queria ser um trabalhador escravo como aconteceu nos anos atrás, né, em 1500, 1600, 1800. Foram muitos anos que eles sofreram. Então aqui é uma parte da história das pessoas que passaram e a gente faz essa reflexão hoje. Hoje eu queria estar no lugar de um escravo? Quais são os tipos de trabalhos hoje oferecidos no Brasil ou no mundo para nós? O que é que a gente decide, em que é que a gente decide trabalhar? Por isso que a gente precisa de ter conhecimento. A gente precisa ter um diploma, mas um diploma realmente que sabemos que passamos em cada disciplina e aprendemos. Para quando eu for para o mercado de trabalho, eu saber trabalhar e eu ter conhecimento. Por isso que o conhecimento, ele é tudo em sua vida. O que você aprende é seu, você não dá a ninguém. Você morre com ele. Aqui é uma outra imagem onde fala das caravelas, né? Quando os navegadores começaram a navegar pelo mundo e aí a busca de novas riquezas, a busca de novos países, como a gente sabe que o Brasil foi um dos últimos, a América foi um dos últimos continentes a ser localizado. E aí está mais uma parte da história. Estes são os primeiros seres humanos que a gente sabe que habitaram o mundo. E aqui eles foram desenvolvendo cada vez mais até chegar onde a gente se encontra hoje. No início eles eram pequenos pessoas onde eles ainda não tinham tanta habilidade de viver. Estavam começando a buscar criatividade. Então o homem, ele é um homem sábio. Por quê? Porque ele desenvolveu, cada momento ele foi desenvolvendo os conhecimentos da vida, como a gente hoje chegou nessa nova tecnologia. Então tudo é o quê? É conhecimento do homem que aprendeu e soube passar para os outros. Aqui é uma nova forma de vida quando as pessoas também conviveram naqueles períodos de reis, de rainha, onde sim existiam os trabalhadores. Aqui é mesmo no período parecido com o feudal, onde se dá o senhor de terras e os camponeses, que são os trabalhadores. Camponeses é quase a mesma coisa que escravos. Eles não ganhavam nada pelo trabalho produzido. A produção naquele período era mais agrícola, não existia mercado, não existia indústrias. E aí foi o período daquele tempo histórico que a gente não quer voltar mais lá, né? Aqui vem essa outra imagem onde se mostra a independência do Brasil, né? Dom Pedro aí com o seu grito de Ipiranga, onde diz que Brasil está liberto de Portugal, porque Brasil era uma colônia de Portugal. Quando foi descoberta a América, logo Dom Pedro chega ao Brasil, Dom João chega ao Brasil, né? Descobre essas terras e aí o Brasil fica independente de Portugal.
Depois ele se liberta e é o Brasil Imperial, que começa com a história de Dom Pedro I. E aqui segue outras sequências de imagem, onde aqui mostra Tiradentes, né, que foi enforcado, que foi esquartejado em Minas Gerais, fez história, muita história, né? Por quê? Porque ele lutava por coisas melhores para o Brasil, principalmente a emancipação do Brasil. Nesse período o Brasil ainda não era independente. Então ele fazia parte de um grupo de pessoas onde gritavam por uma república e não um império. Aqui a Guerra dos Palmares, né, como aconteceu a Guerra dos Escravos, onde eles lutavam pela liberdade também, é uma outra imagem. Aqui foram as primeiras pinturas surgidas, né, onde se diz que a arte começou nas pedras, né, chamada de arte rupestre. E aí vem a questão do quê? Onde a gente encontra os primeiros fósseis, né, encontrados, que são os primeiros fósseis onde se chama Lucy, né, que faz parte da história dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra. Essa parte aqui dessa pedra chama-se a pedra como é o nome? No Piauí, na Serra da Capivara, né? Essas pinturas também é na Serra da Capivara, em Piauí, onde se mostra como viveram os primeiros seres humanos no Brasil. Eu já andei nessa área aqui, eu já visitei essa área histórica aqui, lá no Piauí, a Serra da Capivara. E assim sucessivamente, minha gente. Então eu desejo boas aulas, bons aprendizados em todas as disciplinas, empenho, que a gente possa realmente terminar um ano feliz com muito aprendizado. E até mais.